8 de junho de 1985, um escoteiro de 15 anos de idade desaparece de forma misteriosa durante uma excursão no município de Piquete, em São Paulo. Mais de 30 anos depois, esse caso continua sendo investigado e a qualquer momento pode ter uma reviravolta. O caso do escoteiro Marco Aurélio é o tema do Pontos de Mistério de hoje. Procura-se Guilherme de Pádua, 23 anos, ator, principal acusado do assassinato da atriz Daniela Pérez. Mas até que ponto o mistério das máscaras de chumbo é realmente um mistério? Uma família de São Paulo vive há 3 anos procurando uma resposta que se torna cada dia mais difícil. O que aconteceu com o filho Marco Aurélio Simon, que desapareceu na Serra da Mantiqueira, na divisa entre São Paulo e Minas? A excursão era no Pico dos Marins, no município de Piquete, que fica a cerca de 217 quilômetros da capital São Paulo. Naquele dia 8 de junho, o grupo de escoteiros estava na base do Pico dos Marins, espaço cedido por Afonso Xavier, que era bastante familiarizado com o local. O grupo resolveu escalar o pico, mas no trajeto, um dos garotos, o Oswaldo Lobeiro, teria pedido para parar, pois tinha machucado o joelho. O líder dos escoteiros, Juan Bernabeu Céspedes, precisou então supervisionar o ferimento, e foi ele quem permitiu que o jovem Marco Aurélio voltasse sozinho ao acampamento. E aí fica a pergunta, por que voltar sozinho ao acampamento? Marco então desceu o Pico dos Marins em direção ao acampamento. Ele foi abrindo o caminho na frente, marcando as pedras com giz com o número 240, que representava a identificação do grupo de escoteiros olivetanos. Depois de 15 minutos, o grupo partiu em direção ao acampamento, mas Marco Aurélio não estava mais próximo deles. Foi observado pelos outros escoteiros, na volta, que Marco teria identificado apenas 3 marcações pelo caminho, e essas marcas teriam os levado até uma bifurcação. Estranhamente, o garoto teria escolhido seguir pelo lado esquerdo, que possuía obstáculos, o que não fazia muito sentido, já que atrapalharia a volta, uma vez que o grupo estava com um dos membros machucado. O líder Juan Bernabeu Céspedes optou por ignorar o caminho feito por Marco Aurélio e seguiu na direção contrária. No depoimento à polícia, Juan pensou que não teria problema seguir por um caminho diferente, porque mais à frente os caminhos iriam se cruzar, o que não aconteceu. Marco Aurélio, desde então, nunca mais foi visto. Como indicação, ele fazia setas com giz nas pedras e nunca se distanciava mais do que 30 ou 40 metros dos escoteiros. A última vez que ele foi visto foi naquela pedra fazendo a marcação. Só no dia seguinte, depois de procurar pelo garoto e não encontrar, Céspedes resolveu acionar as autoridades. O pai de Marco, o jornalista Ivo Simon, não mediu esforços para mobilizar uma grande equipe em busca do seu filho. Foram mais de 300 pessoas na caçada, inclusive com helicópteros da base da Escola de Especialistas de Aeronáutica de Guaratinguetá e um avião enviado pelo governador de São Paulo na época, Franco Montoro. No terceiro dia de buscas, o Pico dos Marins foi tomado por um incêndio misterioso, que levou os delegados Jorge Henry e Bayer Lane a acreditarem que aquilo era proposital. A partir dali, tudo se tornava suspeito. Quando Roberto Bonifácio participou da reconstituição do caso como guia e voluntário, questionou o depoimento de Juan, que para ele apresentava inconsistências. Inclusive, o inquérito policial foi considerado inconfiável. Em 8 de abril de 1990, quase 5 anos depois, o caso foi arquivado. Em 10 de março de 2005, o jornalista investigativo Rodrigo Nunes desarquivou o inquérito e identificou diversas inconsistências nos relatos, tanto dos escoteiros como do líder Juan Céspedes. Eu quero que me deem a maneira de, em pouco tempo, com uma faquinha de 6 polegadas, 4 a 6 polegadas, poder enterrar um corpo tão bem enterrado que 3 anos depois não apareceu ainda. Você acredita que o Marco Aurélio esteja vivo?
Eu tenho certeza. Um morto não se esconde durante tanto tempo. Entre as diversas teorias, um delegado teria sugerido um possível envolvimento com extraterrestres, uma vez que o Pico dos Marins fica em uma região com alto poder magnético. Segundo o inquérito, na segunda noite de buscas, os escoteiros ouviram um grito seguido de um apito vindo do matagal, próximo ao local do desaparecimento. Como Marco Aurélio possuía um apito por ser escoteiro, todos se dirigiram à localidade. No entanto, não encontraram o garoto, mas sim luzes brilhantes. Esta teoria é sustentada somente pelo grupo de escoteiros que presenciou o fato. Entretanto, o senhor Afonso Xavier, que também estava presente durante o ocorrido, disse que as luzes eram de casas da região. O pai de Marco Aurélio questionou em 2011 essa teoria. Ele disse que tinha uma amizade muito grande com Juan Céspedes. Chegaram até passar Natal juntos. Após o fato, ele prestou depoimento à polícia e desapareceu. A família chegou a suspeitar até da seita Borboleta Azul, mas nada disso foi comprovado. Além das teorias, várias contradições também foram encontradas no inquérito policial. Em reunião na diretoria do grupo escoteiro olivetano, foi decidido que a subida ao Pico dos Marins somente seria feita com um guia especializado. Foi indicado para a função o senhor Afonso Xavier, mais de 30 anos guia na região. O líder Juan dispensou o guia, alegando ter ouvido que ele não teria tempo. A alegação foi desmentida pelo senhor Afonso e pela esposa dele, em depoimento à polícia, quando informaram que até lanche ele já tinha preparado para esse trabalho. Outro grupo de escoteiro que escalaria o Pico dos Marins passou pelo acampamento e convidou o grupo olivetano para subir junto. O líder Juan não aceitou. Quando o escoteiro se machucou por volta das 2 horas da tarde, o líder autorizou Marco Aurélio a buscar socorro. Caminhou com ele cerca de 100 metros, até 2 pedras. Indicou o caminho e voltou sozinho aonde estavam os demais garotos. Regra básica em locais desconhecidos é nunca separar elementos do grupo, porque o líder ignorou isso. O laudo da reconstituição só foi fornecido após um longo tempo e o pai do garoto ter recorrido à corregedoria da Polícia Civil. O laudo foi tendencioso, apontando apenas indícios de fuga do garoto. Ao conceder uma entrevista à Rádio Mantiqueira, o delegado questionou o tempo que o grupo de escoteiro levou para subir ao Pico dos Marins, uma caminhada que pela trilha comum não se leva 1h30. Na minha opinião, esse menino está lá, deve estar lá enterrado. Na minha opinião. Você acredita que tenha havido um crime? Um crime. Porque ninguém desaparece por encanto, né? Nós já esgotamos os nossos recursos, todos na procura do menino. E são 3 anos, e 3 anos agora cada vez é mais difícil essa busca que nós estamos fazendo. Então a nossa esperança é que todos que estejam nos vendo nos ajudem. Novas procuras foram realizadas. Em julho de 2021, quando o pai de Marco Aurélio procurou a polícia e fez com que o caso fosse reaberto, os novos indícios encontrados por ele apontavam que o filho teria sido morto e enterrado em um local onde hoje fica uma pequena casa, na área em que os escoteiros haviam acampado na época. Apesar disso, a procura terminou sem nada que apontasse que o escoteiro havia sido morto e enterrado no local. O imóvel era onde funcionava o acampamento dos escoteiros na época e próximo da onde a polícia encontrou a mochila do adolescente depois de desaparecer. A hipótese levantada é que ele poderia estar enterrado no local. Em 2022, uma operação foi realizada pela Polícia Civil, com a participação de 20 pessoas, para tentar encontrar evidências sobre o sumiço do escoteiro Marco Aurélio. Policiais, peritos e cães farejadores participaram da operação. 2 pontos foram explorados na área de mata pelas equipes. No primeiro ponto, os policiais trabalharam por mais de 2 horas, mas com a ajuda de um cão farejador, nada foi encontrado. Poucos metros à frente, foi aberto um segundo ponto de escavação. Um cão treinado para buscas apontou a presença de odor de matéria orgânica na área. Por isso, as equipes ampliaram a escavação, mas não encontraram novos vestígios. A primeira linha de investigação é que Marco Aurélio teria sido morto e enterrado ainda nas proximidades do Pico dos Marins. A segunda hipótese é que ele tenha se perdido e esteja vivo, tendo se tornado o andarilho. A família de Marco Aurélio
Aurélio chegou a encomendar uma foto de como o menino estaria hoje caso estivesse se tornado um andarilho. Isso é possível porque Marco Aurélio tem um irmão gêmeo, Marco Antônio. A suspeita de que Marco Aurélio tenha se tornado um andarilho foi endossada por depoimentos de testemunhas do caso. Na época do desaparecimento, havia depoimento de um motorista de ônibus que disse ter visto Marco Aurélio e ter dado uma carona para ele. Na casa dos pais de Marco Aurélio, em São Paulo, estes 3 anos foram de luta e esperança. O pai, um jornalista, espalhou cartazes por todo o Brasil. Recebeu telefonemas anônimos, pedidos de resgate e sugestões absurdas. Ele não descarta nenhuma hipótese, segue todas as pistas e já esteve em mais de 50 cidades. A família também procurou o médium Chico Xavier em Uberaba. Ele não conseguiu entrar em contato com o espírito do escoteiro, o que seria, segundo os espíritas, o indício de que Marco Aurélio estaria vivo. Desde a época do sumiço, Juan Bernabeu Céspedes é alvo de suspeitas. Isso porque ele foi o último a ter contato com o jovem. A polícia chegou a investigar se havia uma possível motivação sexual no desaparecimento do jovem. Mesmo com todas essas suspeitas, o pai de Marco Aurélio evita acusações formais, mas sempre questiona ser estranho um adulto decidir mandar um adolescente andar no mato sozinho. E por que acompanhar o menino até certo ponto? Mas ao mesmo tempo, também é estranho não ter nenhuma pista evidente, nenhum rastro deixado durante todos esses anos. O pai de Marco Aurélio, o jornalista Ivo Simon, continua à procura, mesmo que já tenha recebido vários conselhos para esquecer o caso. Ivo continua em busca, não deixando o assunto morrer ou ser esquecido. Não passa um dia em que a gente não pense sobre o que a gente pode fazer, o que nós deveríamos estar fazendo, porque eu não vou morrer sem descobrir este mistério, porque para tudo tem que haver uma explicação. Esse caso ainda está em aberto e você pode ajudar a encontrar Marco Aurélio Simon, que provavelmente estaria desta forma hoje em dia. Se você tiver alguma pista ou informação que possa ajudar, entre em contato com o canal. Qual a sua opinião sobre o caso? O que aconteceu com Marco Aurélio naquele dia 8 de junho de 1985? Deixe o seu comentário abaixo, deixe o seu like e até o próximo Pontos de um Mistério. E então isso nos dá uma confiança muito grande, uma esperança muito grande de que realmente ele está vivo em algum lugar do Brasil.